Ferramentas da verdade. Hoje nós vamos falar sobre ferramentas que Deus possui, que a vida possui nesses momentos de transição planetária para revelar a verdade de cada um e poder então ser feita aquela separação do joio e do trigo, dos bodes das ovelhas, que está prevista para o fim dos tempos na linguagem evangélica, para a transição planetária na linguagem dos espíritos. Como é que, com base em que a vida vai nos avaliar? Alguns podem falar, mas Deus não conhece as pessoas na sua intimidade? Claro que sim. Mas na intimidade mais profunda é o próprio Deus que nós vamos encontrar dentro de nós. Deus conhece essa intimidade, a parte da nossa superficialidade, a parte do nosso ego, a parte de quem nós estamos e não de quem nós somos, ela é determinada por nós. Somos nós que estamos construindo quem nós somos. Porque nessa parte mais superficial, não há um estado, nós não somos como fato dado, nós somos um constante vir a ser. Uma metamorfose ambulante, como disse o Raul Seixas. Nós somos uma construção permanente. E quem está à frente dessa construção? Nós mesmos. Então, o que Deus precisa fazer, o que a vida precisa fazer para fomentar que esse nosso estado prevalecente, o estado que domina nesse momento as nossas ações, apareça? Se for por nossos erros passados, não haverá como avaliar, porque todos fizemos muita bobagem. Se for pela nossa perspectiva futura, também não dá para avaliar, porque a longo prazo todos seremos deuses. No presente, o que é possível fazer no presente para que aflore o nosso estado de espírito real e possa ser feita a nossa avaliação, a separação do joio e do trigo, a nossa avaliação individual. É isso que Jesus nos fala, nos sugere, lá em Mateus 24, versículo 29, no chamado sermão profético, no momento em que Jesus escolheu para falar do fim dos tempos. Vamos ver o que ele nos diz hoje? É assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Como interpretar essas palavras? Não é difícil perceber a função das grandes dores na revelação de quem são as pessoas. Nas grandes catástrofes, nas grandes epidemias, separam-se os homens entre aqueles que se aprisionam no medo, na dúvida, e aqueles que saem de suas casas. Entre aqueles que se mobilizam, que não se paralisam, mas que se mobilizam, há também diferentes posições. As catástrofes revelam ladrões e heróis, corajosos e medrosos. Além das catástrofes, das dores que aqui nessa passagem estão representadas pela
aflição, na parte inicial em que Jesus fala logo depois da aflição daqueles dias, vem uma outra figura, um outro mecanismo que a vida possui para nos revelar, para demonstrar quem nós somos. E aqui ele fala do sol que se escureceu, da lua que não deu luz, das estrelas que caíram do céu e das potências dos céus que ficaram abaladas. O que pensar a respeito disso? Que o sol se escureceu representa a autoridade, a liderança, que no caso política e religiosa, porque a fonte de toda luz é Deus, a fonte de todo poder é Deus, e tanto o poder político quanto o religioso vem mostrando a fragilidade, a distância que a religião e que a política estabeleceram frente ao bem. O bem fica completamente afastado da lista de preocupações das instituições religiosas, das instituições políticas. Seguindo, a lua não dará luz. O que é a lua? Que papel exerce a lua? A lua nos sugere ser a ciência, porque como o nosso satélite, a ciência surgiu para refletir e iluminar as escuridões, mas que, infelizmente, tem boicotado seu próprio papel, colocando-se não a serviço da iluminação das massas, da educação e da elevação das pessoas, da melhoria da humanidade, mas a serviço dos interesses, não favorecendo o ser, mas amesquinhando-se ao ter. Isso também não é difícil de nós percebermos, não é verdade? O que acontece? Como agir nessas situações? Há ainda um terceiro grupo de lideranças que nós podemos comparar com as estrelas que cairão do céu. Nós idolatramos muitas pessoas no campo do esporte, no campo da cultura, no campo da mídia e mesmo também na política e nas religiões, com dirigentes espirituais que também são idolatrados e dirigentes políticos. As estrelas, as pessoas, os ídolos cairão dos céus. Não é isso que nós temos visto? Nesses três campos citados na passagem, o campo das instituições políticas e religiosas, o campo da ciência, o campo pessoal dos ídolos que tem decaído e mostrado a sua precariedade pela sua obsessão no ego, pela vaidade desmedida, pela autodestruição das drogas que eles exemplificam para toda a humanidade. Todas essas referências saindo, se esvaziando, como tem se esvaziado, revelam nós, aqueles que os elegeram, aqueles que os escolheram, aqueles que se fanatizaram por elas, que incharam essas muletas para não mostrar a sua própria força.
que criaram essa cortina para não mostrar sua própria omissão. E que agora todos estamos sendo descortinados, mostrados, evidenciados quem de verdade nós somos. É agora que a justiça virá. Há tanto tempo a humanidade clama por justiça nos parlamentos, nos templos, nos casamentos, nas relações, por todo lado. Justiça. Mas disse Jesus que há muito tempo nós clamamos por justiça, mas pensamos na justiça apenas para os outros. E quando ela vier, ela vem para todos. E vindo para todos, vai analisar quem nós verdadeiramente somos, qual o estágio atual ao qual nós nos condenamos. Clamamos por justiça, clamamos pela higienização da terra, mas quando a justiça vier, quem estará pronto para ela? Pergunta o Mestre. Que nós aproveitemos esses segundos que nos restam perante a existência multimilenar, aproveitemos esses segundos que nos restam para percebermos o que nos acontece, perceber quem nós estamos e o que fazer para nos libertar das ilusões, das mentiras que nós temos cultivado até agora. Conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Que assim seja, um grande abraço e até a próxima.